E o coronavírus com certeza é o assunto do momento nos últimos meses, mas o mundo não parou não, né? Parece parado, está bem diferente, está bem complicado, mas tem outros fatos acontecendo paralelamente ao coronavírus. Eu quero trazer aqui então 5 boas notícias, chega de notícia ruim, né? 5 boas notícias da ciência desde o início da pandemia de coronavírus e que não tem nada a ver com a Covid-19. Este é o vídeo do dia para você, informação mais relevante que eu separei aqui nesse momento e converti nesse formato vídeo, um formato que eu gosto muito e sei que você também gosta, né? Se você está aqui é porque você gosta de duas coisas, boa informação e também vídeo, não é verdade? Então, vem comigo na sequência, nos próximos minutos, vamos saber quais são essas 5 boas notícias da ciência, só ela para nos salvar nesses momentos, não é verdade? Inscreva-se no canal, acione o sininho aqui embaixo, ou aqui se você estiver no computador, também clique em todas as notificações lá no sininho, só desta forma você recebe todos os vídeos e compartilhe também o vídeo com os seus amigos, leve a informação para quem você gosta. Bom, com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o mundo está quase inteiramente voltado para essa tragédia global que já causou até esta quarta-feira, dia 15, data que eu gravo este vídeo, 15 de abril de 2020, mais de 120 mortos. Fico pensando no futuro, lá no futuro quero assistir esse vídeo, por exemplo, ou os outros aqui do canal sobre coronavírus e ficar pensando o que nós passamos, né? Espero realmente que a gente chegue bem até lá. Bom, voltando aqui ao vídeo, saindo do assunto coronavírus, isso então não significa que o planeta parou, em especial o mundo da ciência, que segue fazendo descobertas importantes em outras áreas. Reunimos aqui então 5 descobertas fascinantes, das quais você talvez não tenha ouvido falar, mas que representam avanços importantes em diferentes campos do conhecimento científico desde dezembro. Com certeza a maioria do povo não ouviu falar não, porque pega o Brasil, né? Antes do coronavírus só se falava em corrupção, né? Em política, aí o resto fica do lado. Agora entrou a pandemia, nem a corrupção se fala mais, né? Então é nosso dever como jornalistas trazer para você informações de todos os gêneros, e aqui você encontra. Não esqueça de sugerir também, sugira conteúdos. Já fiz vários já fiz vários vídeos aqui seguindo os comentários aqui embaixo dos ouvintes, e é muito legal ter esta sua interação por aqui. Bom, primeira novidade então, a prova da existência de uma partícula que pode revolucionar a computação. Lembra-se do grande colisor de hadrons construído em Genebra, na Suíça? Agora imagine algo assim, mas do tamanho do diâmetro de um cabelo humano, projetado por um grupo de pesquisadores para fazer um experimento único, reportado pela revista Science. Abre aspas. Nosso estudo prova pela primeira vez a existência de partículas chamadas anyons. Fecha aspas, diz um dos autores do estudo, o físico Manohar Kumar. Anyons são um tipo de quasi-partículas, que são partículas capazes de viajar em estado sólido, cercadas por outras partículas que se arrastam à medida que se movem. No nosso mundo comum, em 3D, explica Kumar, há 2 tipos de partículas, fermions e bósons, mas os anyons, espero estar falando corretamente essa palavra, hein? Anyons, pertencem ao mundo da física 2D, ou seja, seus ambientes são sistemas bidimensionais. Abre aspas, existem fenômenos onde as condições físicas literalmente fazem tudo acontecer em 2 dimensões. Os físicos costumam dizer que uma das dimensões congela. Assim, embora o nosso espaço diário seja 3D, a física de certos fenômenos é realmente restrita ao universo 2D. Explica o blog científico Quantum Tellus. Na Finlândia, a Universidade de Aalto, na qual Kumar trabalha, destacou o trabalho dos cientistas por ser o primeiro a medir diretamente as propriedades quânticas de anyons, que são consideradas partículas exóticas. Elaborados teoricamente em 1977, os anyons foram alvos de experimentos, mas a verdadeira natureza quântica dessas partículas era desconhecida até agora, diz a instituição. Interessante que muita coisa na ciência é feita primeiro teoricamente, até se conseguir as ferramentas para comprovar. Gwendal Fev, líder do grupo de pesquisadores do Laboratório de Física da Escola Normal Superior de Paris, diz que a prova definitiva da existência dos anyons é demonstrar que se comportam como algo que está no meio do caminho,
entre um férmion e um bóson, e é isso que conseguimos mostrar pela primeira vez com esse experimento. Os estudos sobre essas partículas são um avanço importante para a física e para o desenvolvimento de tecnologias futuras, como a computação quântica, que promete revolucionar computadores usando a mecânica quântica para resolver problemas milhões de vezes mais rápido do que as máquinas atuais. Imagina só, né? Segunda descoberta da ciência neste mundo paralelo da pandemia: uma vacina contra uma doença que mata dezenas de milhares todos os anos. Em 28 de fevereiro, a Universidade de Navarra, na Espanha, anunciou que um dos seus pesquisadores havia descoberto ou desenvolvido uma vacina contra shigellose, olha só, ou a disenteria bacteriana, uma infecção que causa diarreia, dor de estômago e febre, e nos casos mais graves leva à morte. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, há entre 80 e 165 milhões de casos em todo o mundo a cada ano e 600 mil óbitos. Para ver como não para tudo, não, como a gente imagina. A gente acha, todos os cientistas pararam agora e foram todos para o lado do coronavírus. Não, né? Segue os trabalhos. Abre aspas, shigellose é um problema global de saúde pública para a qual uma vacina ainda não está disponível, apesar do fato da OMS considerar uma prioridade, disse Carlos Gamazo, diretor do Departamento de Microbiologia da Universidade de Navarra. A doença, transmitida principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados, afeta drasticamente as crianças em países em desenvolvimento. Abre aspas, o maior benefício seria alcançado com a introdução de uma vacina de baixo custo, que requer apenas uma dose única. O grupo de Yadira Pastor, cientista que liderou a investigação, trabalha para obter essa vacina de administração única e sem agulhas, com os níveis esperados de proteção, fecha aspas, afirma Gamazo. Segundo o Pastor, o projeto foi testado em camundongos para verificar a eficácia e a toxicidade desse produto, com resultado muito promissor. Além disso, diferentes vias de administração foram estudadas para substituir a via parenteral, né, que é intravenal, fecha aspas, explica a bioquímica. O objetivo é facilitar a vacinação em massa e reduzir o uso de resíduos biológicos. Para isso, a pesquisadora criou géis imunoestimulantes para administração via nariz ou microadesivos para a via intradérmica. Abre aspas, ambas as vias tiveram um resultado muito promissor em camundongos que, após serem vacinados pelas duas vias, ficaram protegidos contra a infecção pela bactéria Shigella, diz Pastor. Para tornar essa vacina uma realidade, será preciso confirmar sua eficácia em outros animais, e só então será possível partir para testes de que ela é segura e funciona em humanos, explicou então a pesquisadora. São as etapas para a criação de uma vacina, exatamente o que estamos vendo agora com o coronavírus, né? Não é bem assim descobrir isso aí aplicando, né? Apesar de estarmos vendo muito isso com os medicamentos existentes que estão sendo já administrados com pouco estudo de sua eficácia e dos seus efeitos colaterais. Já comentei sobre isso em outro vídeo. Terceira descoberta da ciência: a vida selvagem prospera nas zonas do acidente nuclear de Fukushima. Em 11 de março de 2011, um violento tsunami sacudiu a costa leste do Japão e causou danos à usina nuclear de Fukushima. Grandes quantidades de material radioativo foram liberadas no meio ambiente e causaram o pior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl em 1986. Desastre que falamos ontem aqui no vídeo do dia, né? por coincidência. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas. Em janeiro, a revista especializada Frontiers in Ecology and Environment, publicou um estudo mostrando como, apesar da contaminação radioativa, a vida selvagem voltou a prosperar nessa área. Os cientistas descobriram populações abundantes de animais nas áreas que foram atingidas. Inclusive, ontem eu postei no meu site, esse que você viu lá no comecinho do vídeo, a animação mostrando como funciona. Acesse lá e procure. Como seria a vida, ou melhor, o que seria da Terra se nós humanos desaparecêssemos? Já vou resumir aqui para você, em 500 ou 1000 anos não restaria nenhum vestígio de que nós estivemos por aqui. Nós não somos nada aqui nesse planeta. Se
toda a história do planeta Terra, que são milhões de anos, fosse 24 horas, numa comparação, a nossa existência, a nossa passagem aqui pela Terra seria 1 segundo, para você ter uma ideia do que é o ser humano. Então, os locais, os ecossistemas, dariam graças a Deus até se nós sumíssemos, né? Rapidamente eles se recuperariam. Bom, voltando aqui, um dos líderes da pesquisa, o biólogo James Besley, explica que o estudo realizado entre 2016 e 2017, coletou com câmeras colocadas em 106 lugares mais de 267 mil imagens de 20 espécies de animais selvagens. Esta é, diz Beasley, a primeira avaliação em larga escala das comunidades de mamíferos em Fukushima e o primeiro estudo das populações de vida silvestre na área, levando em consideração a situação peculiar da baixa presença humana. Ele afirma que Chernobyl, né, e Fukushima foram enormes tragédias para a humanidade, que agora representam importantes laboratórios em que estudos podem ser realizados para entender os efeitos da exposição crônica à radiação em plantas e animais. O especialista acredita que o fato da vida selvagem estar se saindo bem nos territórios evacuados em torno de Chernobyl e Fukushima é um testemunho da resistência da vida selvagem quando não há pressão humana direta, como a perda e a fragmentação do seu habitat. Eu tenho certeza disso. Aquele documentário que eu agora há pouco citei, que está lá no meu site, ele mostra justamente isso. A natureza, a nossa força nesse planeta, hoje nós dominamos, né? O ser humano domina o planeta, mas a natureza é muito mais forte do que nós. Ela se recuperaria ligeirinho se nós sumíssemos da face da terra. Assista porque vale a pena, você vai se surpreender. 1h30, se eu não me engano, do documentário. Perfect. Seguindo, e é um sinal de que as zonas de exclusão podem abrigar populações abundantes e autossuficientes de várias espécies. Mas é importante observar que isso não sugere que a radiação seja boa para a vida selvagem. Sabemos que altos níveis de exposição ajuda a radiação aguda, a radiação podem causar danos genéticos, fecha aspas, diz o cientista. Inclusive, voltando àquele documentário, também eles mostram lá como está uma área que foi abandonada nos tempos de Chernobyl e que hoje a natureza já se recuperou. Mostra justamente na prática essa teoria que eu trago para você aqui. Abre aspas, mas ela mostra que os efeitos da atividade humana cotidiana são piores para muitas espécies da vida selvagem do que quaisquer efeitos potenciais da radiação. Ah, nós seres humanos, né? Beasley indica que ainda há muito a ser conhecido sobre o impacto dos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima nos animais, incluindo por meio de análises individuais. E ele destaca que, embora a vida selvagem pareça se beneficiar da criação dessas novas áreas, muita gente foi afetada pelos dois desastres. Apesar disso, ele se sente um pouco otimista em relação a um desafio global. Ainda há muito tempo para conservar muitos animais ameaçados e em perigo de extinção em todo o planeta, desde que possamos lhes proporcionar um habitat suficiente. Quarto avanço da ciência nestes tempos de pandemia, os segredos genéticos da massa cinzenta. Em março, a Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, anunciou que havia sido produzido o primeiro mapa genético do córtex cerebral, no qual foram identificadas mais de 300 variantes genéticos que influenciam a estrutura cortical e, em alguns casos, distúrbios psiquiátricos e neurológicos. O córtex é a camada de massa cinzenta que recobre o cérebro e é essencial para o pensamento, o processamento de informações, memória e atenção. Um dos coautores da pesquisa, Jason Stein, professor do Departamento de Genética e Neurociência, explica que o estudo identificou como as diferenças genéticas das pessoas afetam a estrutura dos seus cérebros. Nosso cérebro, o cérebro humano, é algo magnífico e uma das partes menos estudadas, simplesmente porque tem muita coisa, é muito complexo.
Abre aspas. Focamos especificamente no córtex, que, em comparação com o de outros primatas, se expande acentuadamente nos seres humanos. Acredita-se que esse prolongamento leve a um melhor desenvolvimento cognitivo e comportamento social. Portanto, é uma parte muito importante do cérebro, diz Stein. Para analisar a estrutura do cérebro, os pesquisadores estudaram exames de ressonância magnética do cérebro de 50 mil pessoas e se concentraram no tamanho e espessura da superfície. Além disso, recolheram amostras de DNA dos participantes para entender suas diferenças genéticas. Aspas, identificamos centenas de lugares em que variações do genoma têm impacto na estrutura cortical, no tamanho e na espessura do córtex. Curiosamente, essas diferenças foram encontradas em locais do genoma ativos durante o desenvolvimento inicial do cérebro, antes do nascimento, em um tipo de célula chamada célula progenitora neural, afirma Stein. Ele também diz, essas células produzem quase todos os neurônios do córtex, mas só estão presentes antes do nascimento. Isso significa que as variantes genéticas influenciam as células progenitoras antes do nascimento para causar alterações no número de células produzidas e no tamanho do cérebro após o nascimento. Isso é realmente interessante, porque significa que a genética pode mudar nossa estrutura cerebral adulta. Essas descobertas são importantes porque podem ser usadas em diferentes campos da neurociência e ajudar a determinar, por exemplo, quais variantes genéticas afetam a estrutura do cérebro e a tornam mais suscetível ao desenvolvimento de certos tipos de distúrbios, como a esquizofrenia, transtorno bipolar e também a depressão. Olha só a importância desse estudo, né? A pesquisa foi realizada graças ao trabalho de mais de 360 cientistas de vários centros em todo o mundo. Stein esclarece que não é a primeira vez que se busca identificar variantes genéticas que afetam a estrutura do cérebro, mas é a maior e mais abrangente análise do impacto das variantes genéticas na estrutura cortical produzida até hoje. Aqui não tem corte nos vídeos, é tudo feito quase que ao vivo para você, tá certo? Qual será o quinto e último descobrimento da ciência? Vamos lá. Como o sistema nervoso detecta salmonelas e nos defende. Olha só. Salmonela, ouvi falar muito disso anos atrás. Aqui na minha região tem muita maionese, né? A salmonela era a principal causadora de muitos problemas. Faz tempo que não ouvi mais falar nada sobre isso. Bom, em dezembro, então, a Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard informou que um estudo em ratos mostrou como o sistema nervoso não apenas detecta salmonela, mas defendeu ativamente o corpo contra a ameaça. Segundo a instituição americana, a pesquisa publicada na revista especializada Cell descobriu que os nervos do intestino dos ratos percebiam a presença da bactéria, a principal causa de intoxicação alimentar no mundo. Olha só, e formam duas linhas de defesa. Aspas, nossos resultados mostraram que o sistema nervoso não é apenas um sistema simples de detecção e alerta. Descobrimos que as células nervosas no intestino vão além. Elas regulam a imunidade intestinal, mantêm a homeostase intestinal e fornecem proteção ativa contra infecções, disse o líder do estudo, o Isaac Schill. O trabalho aponta que o intestino delgado possui neurônios sensíveis à dor, que também estão localizados sob células chamadas placas de Peyer. Os experimentos revelaram que esses neurônios são ativados na presença de salmonela, que, segundo os pesquisadores, é a causa de 1/4 das doenças bacterianas diarreicas do mundo. É muita coisa, né? A infecção geralmente ocorre quando você come comida ou água contaminada com a bactéria, ou com a bactéria. Aspas, uma vez ativados, os nervos usam duas táticas defensivas para impedir que as bactérias infectem o intestino e se espalhem pelo resto do corpo, diz a universidade. A primeira tática é regular os acessos celulares através dos quais os micro-organismos entram e saem do intestino. E a segunda é aumentar o número de micróbios intestinais protetores, que fazem parte do microbioma do intestino delgado. Aspas para o professor, hein? Está ficando cada vez mais claro que o sistema nervoso interage diretamente com organismos infecciosos de diferentes maneiras para influenciar a imunidade.
fecha aspas. Segundo uma das autoras do estudo, a Nicole Lai, os resultados demonstram uma comunicação importante entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Ela diz, é claramente uma via de mão dupla, com os dois sistemas enviando mensagens e influenciando-se mutuamente para regular as respostas de proteção durante a infecção, para ver a complexidade que é o nosso corpo, né? A perfeição que é. Perfeição não, porque isso não existe, mas é algo complexo e funcional, na verdade. Para finalizar, então, a razão é que o intestino, geralmente é chamado de segundo cérebro, é verdade. De fato, possui mais neurônios do que a coluna vertebral e age independentemente do sistema nervoso central. Eu já ouvi falar sobre isso aí, agora me lembrei. A ciência trabalha muito com a questão do nosso intestino, como sendo o segundo cérebro e o local onde pode estar a solução de muitos dos nossos problemas. Este foi nosso tradicional vídeo do dia, mais um aqui para você, 5 boas notícias da ciência desde o início da pandemia de coronavírus, e que não tem nada a ver com a Covid-19. O mundo está meio parado, né, mas segue andando, é verdade. Pelos bastidores tem gente trabalhando sim para nos trazer uma vida melhor, né? O mundo pode estar quase inteiramente voltado para a tragédia causada pela pandemia, mas outros campos do conhecimento continuam a fazer progressos importantes que podem transformar a forma como vivemos. Gostou? Então dá aquela curtida, dá uma força pro canal, não custa nada. Dá aquela clicada aí no curtir e nos ajude a crescer. Inscreva-se no canal, acione o sininho aqui se você estiver no computador, mais abaixo se você estiver no seu smartphone. Também compartilhe este vídeo com os amigos para que eles recebam a informação também. E esqueci o que mais ia falar. Falei bastante já, né? Então um abraço virtual para você, já que pessoal não dá. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.